Meus caros, o Brasil é um país profundamente enraizado na escravidão e esse processo de desenvolvimento escravo e econômico de uma cultura que se deu aqui ao longo dos anos desembocou em uma série de exclusões que são perceptíveis até os dias de hoje para a população negra. Uma delas é a questão dos postos de trabalho e acesso à educação aos níveis mais elevados. É muito perceptível, vocês podem pesquisar por meio de vários dados estatísticos que a população negra é a que mais sofre em relação ao acesso à educação, saúde, cultura e lazer. Somado a isso, o acesso a postos de trabalho normalmente são restritos a alguns cargos. Cargos esses que são não de chefia e são cargos menores. A população presidiária, também, se vocês analisarem, em sua grande parte é esse público. O índice de assassinato de população e de jovens também é desse público. O índice de evasão também é desse público. O que é possível dizer mais? Poderia ficar aqui o dia inteiro expondo alguns dados estatísticos e muitos livros de história para evidenciar que esta construção histórica nos guarda heranças perceptíveis, muito claras para nós. Uma delas é a inserção do negro na sociedade como cidadão. Esse é o principal ponto. A decisão que o Magazine Luiza fez de somente contratar população negra para cargos de chefia trouxe inúmeros gritos de grupos reacionários, em certo sentido ignorantes de história. Até podem ser ignorantes de história, mas são reacionários também, porque pode existir pessoas que são reacionárias que têm consciência do processo histórico. Ora, o que foram os nazistas, se não esse povo reacionário que tinha, muitos deles, um alto desenvolvimento cultural? O grito desses grupos reacionários ao dizer que trata-se de um racismo inverso denuncia um aspecto importantíssimo em nosso país. É uma ferida que continua aberta e que, mesmo com o fim da escravidão, não houve a mudança de mentalidade desses cidadãos da polis. Eles consideram ainda a população negra como uma espécie de seres subservientes de uma classe mais abastada e mais alta. Se a decisão do Magazine Luiza fosse de contratar negros, mas para outros cargos que não fosse de chefia, não haveria esse grito. E qual vai ser o processo futuro do Magazine Luiza que veremos ao longo dos anos com essa decisão? É a inserção de pessoas dentro de um contexto em que ela não tinha espaço. Essa é a chave de leitura que temos que entender. O processo que tem das cotas universitárias e de concursos públicos não é para privilegiar uma parcela da sociedade, e sim para inseri-los dentro de um contexto, de uma sociedade, de modo com que eles sejam vistos como cidadãos. Ora, vocês sabem que existem muitos sujeitos desta parcela, dessa sociedade, que não são vistos como cidadãos, mesmo estando em cargos altos de chefia.
Porque há uma mentalidade moral por grande parte desses grupos que se acha superior e que considera que a população negra deve estar sempre sendo subserviente de outros grupos e consideram que eles não têm até capacidade. É esse tipo de pensamento que há por grande parte dessas pessoas. O que é, se não, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que um cara que luta contra o movimento negro, não reconhece todo o movimento da história. O que é Fernando Holliday, que segue o mesmo caminho, são sujeitos dessa nova onda negacionista e que procuram colocar uma nova ordem de conhecimento. Na verdade, informação não é conhecimento, nem conhecimento epistemológico é uma informação que quer ter uma roupa científica. Esses caras, eles ficam criticando muito a chamada politicamente correto. E nós temos vários fundadores, não sei se é fundadores, mas carregadores dessa ideia aqui no Brasil, que muitos grupos acabam embarcando nessa onda. Luiz Felipe Pondé é um deles, que faz vários livros utilizando esse termo politicamente correto e utilizando aquele conceito que ele gosta muito de dizer, que é o mimimi, do tal do vitimismo de certas minorias. Pois bem, colocando isso como chave de leitura, o que nós temos que entender, enquanto sujeitos conhecedores da história e produtores de cultura e conhecimento histórico, filosófico, sociológico, etc., é que essa decisão do Magazine Luiza visa, sobretudo, alinhar esse capitalismo à democracia liberal. Essa democracia liberal que reconhece os direitos humanos, que reconhece o direito das minorias, que reconhece essa bandeira da diversidade e está indo na contramão do governo atual, que não defende nada disso, essa democracia liberal, e defende justamente o seu contrário. Defende a destruição de tudo isso que eu falei anteriormente. Este contexto e essa decisão, que causou muito barulho, se propagar por outras ondas, outras empresas, em certo sentido vai começar a revolver aquele processo que iniciou com o governo Lula e Dilma nos projetos do Reúne das universidades públicas, de inserir universidades na periferia e de diversificar o seu público das universidades públicas. Esse objetivo é de fazer com que a convivência desses grupos que sempre foram excluídos da sociedade sejam uma convivência de maneira harmônica dentro de uma democracia liberal, aonde haja o respeito e alteridade. Será que essa política vai se espalhar por outros meios? É uma importante decisão. É um importante movimento que, como eu disse, sai desse capitalismo que, em certo sentido, está namorando comportamentos fascistas e vai para esse capitalismo mais alinhado à democracia liberal, reconhecedora de direitos humanos, liberdades individuais, reconhecimento das minorias e uma convivência, vamos dizer, mais harmônica, apesar de haver esse modo de produção aí. Mas é necessário mais. É necessário um avanço cada vez mais significativo no sentido de pensar aquilo que os jovens do maio de 68 pensavam, que é o quê? Sejamos realistas. Pensemos o impossível. É nesse sentido que há as ideias de construção de uma nova sociedade e que não
se ancore nesse realismo profundo que tomou conta de muitos indivíduos, no sentido de conceber a impossibilidade de mudança sobre este modo de produção. Então pensem sobre essa decisão do Magazine Luiza, imagine se isso fosse espalhado por determinadas outras sociedades e como isso seria interessante ver tal política espalhada em outras empresas e que a convivência de outras pessoas, inclusive desses reacionários, como seria a convivência deles ao ver um grande executivo negro e um branco limpando o chão. Veja, a questão não é a cor das pessoas, a questão é o posicionamento de cada um e como se dá a convivência deles por conta desse posicionamento. Vocês sabem que o nosso país ele é profundamente enraizado nessa questão da escravidão e do racismo. Abdias Nascimento escreveu muito sobre isso. O Gessé de Souza recentemente escreveu A Elite do Atraso, da escravidão a Bolsonaro, e lá ele defende de maneira bem clara que o grande problema nacional e que impede o desenvolvimento de inúmeras perspectivas brasileiras é a escravidão, porque ela tem heranças nítidas aqui. É preciso reconhecer isso. Não sejamos cegos ao ponto de não enxergar que as favelas, as periferias, as mortes, o grande analfabetismo, os cargos mais baixos, o índice de evasão, o público que está de cor de pele, que está dentro, encaixado dessa estatística, a gente sabe quem é. Será que é um processo natural? Não, não é um processo natural. É um processo de uma herança que já vem lá desde os tempos coloniais e que vem se arrastando por muitos anos. Não é porque houve uma certa libertação. É porque a mentalidade das pessoas ainda permanece a mesma no sentido de não reconhecer determinadas pessoas como cidadãos, portadores de direitos e construtores de histórias e culturas. Eu louvo essa decisão do Magazine Luiza porque é um importante passo para o reconhecimento desses grupos minoritários que se encontram completamente excluídos da sociedade e dentro dos seus movimentos. E isso causa impacto de maneira direta nos micropoderes, ali na convivência cotidiana com as pessoas, e nos altos poderes. Haja visto que houve muita gritaria entre esses grupos reacionários no sentido de dizer que se trata de racismo inverso. A estas pessoas que falam que se trata de racismo inverso, eu tenho a considerar duas coisas. A primeira delas é que certamente elas não estudaram a história, não leram os grandes clássicos e não conhecem o desenvolvimento de determinados grupos sociais aqui no país. O segundo é porque, portando essa mentalidade pequena de não ter estudado, não se dá a oportunidade de conhecer. E dentro daquele contexto que eu já escrevi no livro Ódio Político, Ódio ao Pensar, ele prefere ficar gritando, esperneando e não exercitando algo importante, que é a escuta sensível sobre a palavra do outro. A este respeito, essas pessoas elas vão construindo determinados pré-conceitos que se tornam verdades absolutas e que tentam expor ao outro de uma maneira tão veemente como se fosse um conhecimento bem fundamentado e organizado. Mas a gente sabe que não é. Trata-se de um conhecimento tão profundo, de um pires, e que em si mesmo não guarda lógica nenhuma. Tá certo, meus caros?
Então, pense sobre essa decisão do Magazine Luiza e de que maneira ela vai impactar na convivência cotidiana, nos micropoderes das pessoas e nas relações sociais, tá certo? Isso é um passo inicial, muito inicial, para, quem sabe, iniciarmos para caminhar uma democracia liberal. Mas queremos mais, não somente uma democracia liberal, muito mais que isso, tá certo? Um abraço, pessoal, até mais. Vamos estudar, conhecer a história, estudar filosofia, cultura, literatura, que só assim vamos desenvolver conhecimento e nos tornar mais criteriosos diante dessa realidade assustadora. Tá certo? É isso aí e até mais.